Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje a análise do procedimento nas ações de consignação e pagamento. Na aula anterior, nós falamos sobre as hipóteses de cabimento e demos uma revisitada também na parte material da consignação e pagamento. Relembramos um pouco os casos em que o Código Civil acaba admitindo. Bem, existem duas modalidades básicas de ação de consignação em pagamento. Uma, e mais frequente, fundada na recusa do credor em receber o crédito. E uma segunda, mais rara, que é a consignação fundada na existência de dúvida sobre quem deva receber a prestação. Nós vamos tratar essas duas modalidades de ação de consignação em pagamento separadamente, ok? Começando por aquela que é a mais comum, que é a fundada na recusa do credor em receber a prestação. Bem, vamos iniciar falando sobre a competência para o processamento dessas ações. Em princípio, o juiz competente para processar e julgar a ação de consignação e pagamento é aquele de onde a obrigação deva ser satisfeita, ou seja, de onde o pagamento deva ser realizado. Então, se, porventura, o contrato em que o devedor que deseja consignar prevê que a obrigação deva ser satisfeita na comarca de Santos, é a comarca de Santos que, em princípio, será a competente para analisar a ação consignatória proposta pelo devedor, caso exista recusa do credor em receber o pagamento. Vocês sabem que, como regra, as obrigações são quesíveis, ou seja, como regra, é o credor que deve buscar o devedor para receber aquilo que lhe é devido. Portanto, não havendo previsão específica no contrato sobre o local onde o pagamento deva ser feito, prevalece, como regra, o domicílio do devedor, que é onde o credor deve ir buscar o seu crédito. Agora, nada impede que o contrato preveja um local específico onde a obrigação deva ser satisfeita. Nesse caso, o devedor interessado na consignação deverá manejar a ação nesse foro indicado pelo contrato. Também é possível que o contrato preveja um foro de eleição. As partes estabelecem lá, numa das cláusulas contratuais, que qualquer controvérsia que porventura venha a surgir baseada naquele determinado contrato deva ser solucionada num determinado foro, por exemplo, na capital do estado. Se houver foro de eleição, evidentemente que deverá ser respeitada a escolha manifestada pelas partes no contrato. O devedor deverá manejar a ação de consignação em pagamento nesse local, nessa comarca escolhida pelos contratantes. Aqui, no entanto, nós temos que relembrar que a competência territorial possui natureza relativa, admitindo prorrogação. Então, vamos imaginar, o contrato prevê que qualquer controvérsia, porventura surgida, tenha que ser esclarecida numa das varas da comarca da capital do estado. O devedor, no entanto, não observando aquilo que prevê essa cláusula,
diante da recusa do credor em receber a sua prestação, resolve promover a ação no seu próprio domicílio, na comarca do seu domicílio. O devedor mora em Santos. Ele maneja, propõe, distribui a ação de consignação em pagamento a uma das varas cíveis da comarca de Santos. O juiz da vara para a qual a ação for distribuída não pode, de ofício, declarar a sua incompetência para apreciar essa lide. Tratando-se de competência territorial de natureza relativa, admite-se a prorrogação da competência. Assim, se na contestação em preliminar o réu, credor da prestação, não impugnar o foro escolhido pelo devedor, autor da demanda, a competência se prorroga e a ação poderá continuar tramitando naquela vara para a qual ela foi distribuída inicialmente. Agora, se o credor quiser fazer valer a regra prevista no contrato, o foro eleito pelas partes, em preliminar de contestação, alegará incompetência territorial e o juiz, observando aquilo que diz no contrato, irá acolher essa alegação e determinará a remessa dos autos à comarca, a uma das varas cíveis da comarca da capital, onde a ação terá o seu curso, em acordo com aquilo que as partes haviam decidido no início. Tá? Então, embora existam essas regras de competência, em princípio, a ação tenha que ser proposta no foro do local do pagamento, onde a obrigação deve ser satisfeita, ou ainda, havendo foro de eleição naquela comarca escolhida pelas partes no contrato, tratando-se de competência relativa, a competência pode ser prorrogada diante da falta de impugnação, né, da parte contrária na contestação em sede preliminar, ok? Lembrem-se disso, é importante. Só mais uma observaçãozinha que também é interessante nesse tema de competência. Em se tratando de consignação que envolva bem imóvel, né? Por exemplo, eu quero consignar em juízo as chaves do imóvel. Eu vou utilizar aqui um exemplo que eu dei na aula passada. O sujeito se interessou por um apartamento, iniciou uma negociação com o vendedor, eles celebraram um contrato, um compromisso de compra e venda. Nesse compromisso de compra e venda ficou estipulado que, com o pagamento de uma entrada de 50% do valor do imóvel, o comprador já teria direito às chaves do imóvel. Pois bem, o comprador faz o pagamento da entrada dos 50%, mas, ao contrário do esperado, não se dirige até o vendedor a fim de pegar as chaves do imóvel e assim tomar posse do bem. O vendedor, nesse caso, ele tem interesse em entregar de imediato a posse do bem ao comprador, porque ele quer se ver livre, né, do pagamento dos impostos, das taxas, se for um apartamento, um condomínio edilício, das taxas, das despesas condominiais, enfim. Ele quer que o contrato, evidentemente, seja cumprido e que, de imediato, diante do pagamento da entrada, o comprador fique com as chaves e obtenha a posse da coisa. Havendo recusa do comprador em receber as chaves, poderá o vendedor consigná-las em juízo. Ao consignar as chaves em juízo, o vendedor estará consignando o próprio imóvel, porque o objetivo é colocar o imóvel à disposição do comprador. Nesse caso, o bem objeto da consignação será um imóvel. E, em se tratando de imóvel, o objeto da consignação, a ação necessariamente deverá ser proposta no foro da sua situação, ou seja, onde ele está situado, onde ele está localizado.
em acordo com aquilo que dispõe o artigo 47 do Código de Processo Civil, ok? Isso também deve-se observar o foro da situação do imóvel quando a consignação envolver imóvel objeto de locação, né? Quando o locatário quer devolver o imóvel objeto de locação ao credor, ao locador, que se recusa, no entanto, a recebê-lo. Desse tipo de locação que envolve chaves em locação, nós vamos tratar no momento adequado no segundo semestre e voltaremos a falar disso, ok? Então, que fique claro em relação à competência. Primordialmente, a ação deve ser proposta no local onde o pagamento deve ser feito, onde a obrigação deve ser satisfeita. Observa-se aquilo que dispõe o artigo 53, inciso 3, a linha D do CPC e também o disposto no artigo 341 do Código Civil. No direito brasileiro, as obrigações, em regra, são quesíveis, ou seja, é o credor que deve ir atrás do seu recebimento junto ao devedor. Portanto, em princípio, não havendo regra estabelecida entre as partes no sentido contrário, a consignação em pagamento poderá ser proposta pelo devedor no foro do seu próprio domicílio. Se houver regra específica prevista no contrato, foro de eleição, o devedor deverá respeitar aquilo que as partes ajustaram previamente e manejar a ação no foro previsto contratualmente. De qualquer forma, tratando-se de competência territorial, sempre será possível a prorrogação caso não exista impugnação da parte contrária em preliminar de contestação. Ok? Ficamos conversados sobre esse ponto, então vamos passar ao próximo. Vamos falar agora sobre a legitimação ativa, legitimidade ativa. Quem é que pode propor a consignação em pagamento? Essa resposta, num primeiro momento, parece muito simples, né? Ora, quem tem interesse em consignar é o devedor, que não consegue, diante da recusa do credor, se liberar do vínculo obrigacional. Então, o autor primordial da consignatória será o devedor da prestação. Poderão também manejar a consignação em pagamento os herdeiros, primeiramente o espólio e os herdeiros do devedor, né? Caso, porventura, o devedor venha a falecer antes do vencimento da obrigação e, por ocasião do vencimento, o credor se recusar a receber a prestação, o espólio, caso ainda não tenha havido a partilha dos bens do devedor, o inventário ainda esteja em curso, ou os próprios herdeiros, atuando isoladamente ou em conjunto, poderão manejar a ação de consignação em pagamento a fim de se liberar do vínculo obrigacional. Enquanto o inventário estiver em curso, o espólio, representando os herdeiros, é quem deverá manejar a ação a fim de se livrar dos efeitos negativos da mora perante o credor do falecido. Uma vez encerrado no inventário e partilhados os bens, um ou mais herdeiros, a depender da divisão dos bens, poderão, isoladamente ou em conjunto, manejar essa ação consignatória contra o credor do falecido. Ok? E há também uma terceira hipótese de legitimação ativa, que é prevista lá no artigo 304 do Código Civil. Quando o legislador do Código Civil trata do pagamento, o primeiro dispositivo a respeito do pagamento fala sobre quem deve pagar, define quem é que pode pagar.
E o artigo 304 do Código Civil já começa dizendo: qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Então vejam, em princípio, qualquer terceiro interessado em ver o devedor livre de determinada obrigação poderá manejar ação de consignação em pagamento perante o credor do devedor. Mas por que um terceiro faria isso? Qual seria o interesse de alguém em quitar uma dívida contraída pelo seu devedor junto a um terceiro, e até mesmo valendo-se da propositura de uma ação judicial, na hipótese desse terceiro se recusar a receber a dívida desse devedor comum? Simples, imagine uma situação. O cidadão é credor quirografário do seu devedor, é credor sem privilégio. E ele concorre com um credor com garantia real. Ou seja, alguém que tem o seu crédito, por exemplo, garantido por uma hipoteca. De repente, para fugir do concurso de credores e evitar, talvez, sequer receber aquilo que lhe é devido do devedor comum, ele resolve liquidar, pagar a obrigação do devedor comum, que é garantida por um direito real, que dá preferência ao credor, a fim de que, liberando o devedor dessa dívida, possa com mais facilidade receber o seu próprio crédito, né? Então vamos imaginar, eu tenho um crédito perante o Joãozinho de 50 mil reais. Só que o Joãozinho também deve para o banco X. E essa dívida perante o banco X é de 30 mil reais. Só que o banco X, para emprestar o dinheiro ao Joãozinho, exigiu em garantia um veículo que é do patrimônio do Joãozinho. E o Joãozinho ofereceu esse veículo em garantia. O Joãozinho está com problemas momentâneos em pagar a sua dívida perante o credor. Mas o Joãozinho é um cara esperto e eu tenho certeza que logo logo ele vai se recuperar e vai cumprir a obrigação dele. Só que eu não quero ficar na dependência do banco exercer de repente a garantia real, porque aquele automóvel que foi dado em garantia pode eventualmente até se constituir num único bem, né, do patrimônio do Joãozinho capaz de garantir a dívida. Automóvel esse com valor bem expressivo, né, que vai dar com tranquilidade para honrar o meu crédito. Vendendo aquele automóvel, vai pagar seguramente o meu crédito. Então o que eu faço? Para evitar um concurso futuro com a instituição financeira, eu pago a dívida do Joãozinho e assim fico como credor exclusivo dele. É possível isso? É. E se o banco se recusar a receber de mim, já que não foi com ele banco que foi celebrado o contrato? Não foi comigo que o banco celebrou o contrato? Eu posso obrigar o banco a receber? Posso, com base no artigo 304 caput do Código Civil. Eu tenho interesse, né, que o Joãozinho se veja livre da dívida que ele assumiu perante a instituição financeira, a fim de que eu me torne credor exclusivo dele. Posso consignar em juízo o pagamento caso o banco se recuse a receber de mim. Também cabe o mesmo direito até mesmo aquele que não tem interesse algum, né? Aquele que faz uma liberalidade. Não, eu sei que quando eu falo interesse, é interesse jurídico, né? Não o interesse, de repente, filantrópico de fazer um ato de
de bom mocismo perante alguém. De repente eu tenho um parente que está empipinado com determinada instituição financeira, foi um parente que sempre foi muito solícito comigo, sempre me ajudou, sempre cooperou, me prestou assistência nos momentos em que eu passei dificuldade. Eu posso procurar essa instituição financeira e chegar, eu quero pagar a dívida do fulano. Quanto é que é? Aí a instituição fala, mas não, mas ele só pode receber dele, você não assumiu a dívida, tal. Vamos imaginar que isso aconteça, o que é difícil de imaginar nos dias de hoje, né? Se isso acontecer, pode o interessado em pagar a dívida, que não tem interesse jurídico, queira fazer um ato de filantropia, de caridade, inclusive consignar em juízo o valor e obrigar, assim, o credor a conceder a liberação ao devedor original, ok? No próximo vídeo, nós falamos da questão do depósito e do procedimento mais específico dessas ações fundadas na recusa do recebimento.